Em dado momento, na arena, eu vejo meu filho de 2 anos de idade aplaudindo um dos maiores zagueiros da história do Grêmio e dizendo: "Muito bem, Gelomel". Essa foi a parte boa da minha tarde na arena. Agora senta aí que eu vou falar um pouquinho da parte horrorosa. Antes de entrar no jogo propriamente dito e até mesmo numa projeção de futuro aí nas entrelinhas das entrevistas que a gente ouviu, né? Cabe uma menção honrosa que é Pedro Jeromel, né? Um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, na minha opinião, formando a maior dupla da história do Grêmio, né? Eu levei meu filho ao jogo basicamente por conta dessa despedida, não porque eu tinha expectativa de um grande jogo, de uma grande vitória do Grêmio, ou porque o jogo estava valendo alguma coisa relevante, não tinha nada disso, mas tinha Pedro Jeromel. Eu acredito que alguns milhares de gremistas se fizeram presentes no jogo de hoje pelo mesmo motivo, né? Era uma maior atração e de fato foi a única parte que arrancou sorrisos, talvez lágrimas de alguns, emoção, né? Gratidão por tudo que ele fez ao clube, mas tirando essa parte, e um Jeromel que, diga-se de passagem, até jogou bem, embora tenha feito aquele pênalti, é verdade, né? Ali talvez falte um pouco já de velocidade, de alguns atributos para ele, mas mesmo faltando algumas coisas, né, no alto dos seus 39 anos, olha a partida que ele fez, marcando Memphis Depay, né, boa parte do jogo e companhia, né? Tipo, é um cara muito fora de série, uma pessoa também fora de série, correto, íntegro e que sempre honrou o manto da melhor forma, nos salvando muitas vezes, até fazendo gols em outras. Cara, não à toa disputou uma Copa do Mundo, né? Foi convocado pela seleção brasileira e, enfim, é uma unanimidade por onde passa. Talvez até renda textos ou vídeos meus só sobre isso aí nos próximos dias, mas de qualquer forma, né, fica aqui o registro que foi o ponto alto da tarde na arena e, pô, emocionante mesmo. Jeromel é um dos capítulos mais legais, incríveis e bonitos da história do Grêmio. Eu tava no Mineirão 2016, aquela arrancada do Jeromel é um dos maiores lances da história do Grêmio, pela beleza do lance, né, que ele arranca ali, pelo contexto, um jogador a menos, o Grêmio retraído, cansado, finalzinho do jogo, 2-1, se segurando, o jejum, tudo aquilo que envolvia, né, aí ele cruza lá pro Cebolinha fazer o 3-1, uma jogada totalmente dele, enfim, um monstro sagrado que se aposenta dos gramados. Valeu por tudo, Jeromel, fica bem aí nessa nova etapa da vida. E agora entrando, de fato, ao jogo, na parte triste, eu chego a estar até desanimado, né? Eu acho que é até visível, assim, até o tom de voz aqui, mas enfim. Cara, um banho de bola, mais um, né, para a coleção do Grêmio. O Grêmio que tem 17 derrotas nesse Brasileirão, quase um turno inteiro perdendo, incrível, é inacreditável. Mas esse é o Grêmio de 2024, que entrou na roda para um Corinthians, não vou dizer de férias, né, porque tava lá, entrou em campo, né, trotou, jogou, tava em ritmo de jogo treino, mas era um jogo treino meio ataque contra defesa, né, só dava Corinthians. O Renato mais uma vez entra em campo com aquela formatação revolucionária dele, que é o 4-2-4 ou algo perto disso, em que ele não coloca meias, né? Ele joga com 2 volantes ou algo parecido com isso e esvazia o meio de campo. E aí o Corinthians pegava a bola, fazia o que queria, tocava. Teve uma hora que eles tocaram bola assim, parecia treino mesmo, assim, cara. Era assim, ó, constrangedor. Aí no intervalo ele bota o Cristaldo no lugar do Diego Costa para tentar amenizar, mas assim, daí entra o time mal treinado, desorganizado, sei lá, faltou tudo esse ano, faltou
tudo esse ano, não adiantou muito, amenizou mesmo, mas não adiantou, né? E é louco, porque na última rodada, principalmente os times que não tinham mais grandes ambições, muitos deles testaram algum jovem, né? Fizeram alguma coisa nesse sentido, vamos dar uma chance pro Arezzo, de repente, Não, aí ele botou assim a cascudagem em massa, né? Botou 4 atacantes, botou o Diego Costa junto com o Bright White, Pavon e Soteldo, sabe? Tipo, esvaziou o meio de campo. Cara, não dá pra entender o Renato, cara. Não dá pra entender o Renato. Nesse ano, sobretudo, assim, tipo, tá num nível assim, cara, quase não, constrangedor. O primeiro tempo, aliás, o jogo inteiro do Grêmio foi constrangedor. Constrangedor. Ah, tem a discussão da arbitragem, sempre tem. Eu achei o árbitro péssimo, cara. Péssimo, assim, ó. E vou te dizer, às vezes a gente fala que é péssimo porque é pros dois lados, mas aquele árbitro ali tava estranho, cara. Olha, eu investigaria ali, né, familiares dele, históricos, porque, cara, é inacreditável aquele árbitro. Inacreditável, assim, mas provavelmente seja só um árbitro ruim mesmo. Mais um, né? Mas coincidentemente, sempre quando é Grêmio e Corinthians, a ruindade dos caras cai para um lado. É outra coisa bizarra. Mas assim, já perdi tempo demais falando de arbitragem nesse vídeo, porque diante de tudo que a gente viu do próprio Grêmio, nem é pertinente, assim, nem cabe, né? Falar muito disso, porque o Grêmio foi risível, foi um totó de bola. E cara, não era o Real Madrid, não era, né, não era sequer o Botafogo, não era sequer o Flamengo ou o Palmeiras, era o Corinthians, que tem um time bom até, mas cara, não fez nada demais esse ano, assim, a gente viu, né, na própria Copa do Brasil ali, que dava para ter passado, e aliás o Renato fez a mesma coisa, que ele repetiu hoje, né, esvaziou o meio de campo. É inacreditável, cara, o Renato parece que estava fazendo de propósito esse ano algumas coisas, né. E aí, enfim, né, a gente toma uma tunda no jogo, foi merecidíssimo, né? Ah, se tivesse marcado o pênalti no Soteldo, seria outro jogo, talvez, mas talvez não também, talvez fosse 3-1 para eles, né? Então não se sabe. E aí, cara, não sei por que nenhum repórter pergunta assim, tipo, porque o Renato sempre se apoia na enchente, e coisa que eu já falei aqui há mil anos atrás, há 1000 vezes eu já falei aqui, tipo, a enchente explica talvez a nossa posição na tabela. Poderia ser um pouquinho melhor, né? Meia dúzia de pontos a mais. Mas não explica o que o Grêmio vem jogando, sobretudo nos últimos tempos, já sem enchente, sem logística conturbada, sem nada, né? Eu ainda brinquei no último jogo, assim, brinquei não, falei sério no último jogo. Cara, o jogo contra o Vitória, o Grêmio foi mais uma vez horroroso. E não tem desculpa nenhuma, não tem enchente, não tem saudade da família, dos pets, não tem a defasagem física que ali na época da enchente gerou mesmo, não tem nada, cara. Não tem nem o fator psicológico que o Renato botava na conta do fator psicológico algumas vezes, né, por conta do Z4, da proximidade. Não, o Grêmio já estava livre. Daí eu falei, tá, a única coisa que realmente, né, conta um pouco é que estava no fator local do Vitória, tava se fazendo valer ali, uma casa cheia e tal. Mas mesmo assim não justifica, né? Só ameniza, atenua a nossa análise aqui negativa pro Grêmio, mas tinha questão da casa. Agora, cara, não tinha questão psicológica, não tinha questão da enchente, não tinha questão física, não tinha nada. E ainda por cima era com mais de 40 mil gremistas apoiando. Inacreditavelmente apoiando um time que se arrastou o ano inteiro. Que já estava mal antes da enchente, é bom que se diga, é bom que se lembre, né? Mas a torcida estava lá, talvez muito pelo Jeromel, mas estava lá. E aí, cara, o Grêmio toma uma roda, o Grêmio toma um banho de bola. O Grêmio não vê a bola contra o Corinthians. E qual é a desculpa agora? Aí o Renato vai lá na coletiva e fala da enchente, mas não tem um repórter para perguntar, tá, Renato, para. A gente concorda, atrapalhou horrores, tudo isso é uma lástima, mas me explica assim, ó, por que o Grêmio não viu a bola hoje? Onde que a enchente explica esse jogo patético de hoje, em que tu achou que não botar meio de campo, mais uma vez, seria a solução, depois de tomar na cabeça 20 vezes fazendo essa idiotice? Como que a enchente afeta hoje? Porque certa feita já perguntaram, e ele disse que afetava porque o psicológico da tabela, que a gente ficou muito embaixo. Cara,
É uma meia verdade. Ele tem razão até em algum nível, que óbvio que quando o time grande está lá embaixo afeta, né? E talvez a bola queima e tal. É verdade. Mas por outro lado também, cara, tem muitas vezes que os times que estão lá embaixo começam a ganhar mais. Que esse pavor aí às vezes bate de uma forma boa, se tu tá ali desesperado e tá organizado, tá, né? Então, assim, eu até aceito esse asterisco do Renato, mas, cara, onde que entra no jogo de hoje? Onde que entra no jogo do Vitória? Simplesmente não entra. Não entra, cara. Não tem explicação. Né? E uma coisa é mais subjetiva de falar assim, o time tá desorganizado, o time não tem nada, tipo, tu vê que o outro tá superior e tal, mais organizado. São análises que a gente faz o tempo inteiro, mas que são mais subjetivas, né? Como assim mais organizado? Agora, cara, a história de não botar meia, não ter meio de campo, ela é objetiva. Tu olha o jogo assim, um buraco no meio. Aí o Grêmio até consegue protagonizar alguns ataques, o goleiro deles fez uma ou outra defesa. Por quê? Porque tem 4 atacantes ali, muitos deles bons, né, com qualidade técnica, a bola eventualmente chega ali no Bumba Meu Boi, ou no balão, né, porque tem que ser um balão da zaga pro ataque, de repente um escora de cabeça, o outro pega ali a sobra e, cara, e às vezes uma jogada ou outra se encaixa. Totalmente qualidade individual, não tem jogada. Tem jogada que vem sendo trabalhada ali do meio, ali de trás e tal, e chega. Não tem, cara. É um acaso que o Grêmio... Só que assim, contra o Atlético Goianiense, às vezes resolve. Só essa individualidade, esse acaso, esse vamos lá. Cara, contra um time mais organizado, mais qualificado, cara. O Grêmio conseguiu 1, 2 vezes chutar, não entrou, então pega o que te mandaram, velho. Ataque contra defesa, o resto do tempo. Os outros 80 minutos... é ataque contra defesa. Então, assim, nossa senhora, cara, o Renato, assim, o jogo de hoje foi uma tristeza, cara, uma tristeza. E aí, sinceramente, eu não é querer passar pano pro Reinaldo e nem nada, mas eu fico com pena de alguns jogadores, sabe? Tomando vaia, o Reinaldo até, ou sei lá, eu nem amo o Reinaldo, óbvio que eu não amo, né? Eu acho que no máximo ele tinha que ser reserva no Grêmio. O PP é outro que eu não faço a mínima questão, mas o volta e meia é vaiado. Cara, fica até difícil separar assim, se a culpa é do jogador ou é do sistema que ele está inserido, porque todo mundo fica exposto, todo mundo tem que correr o dobro, todo mundo sabe. Tipo, era uma bagunça tão grande, cara, que às vezes eu via um suposto erro individual de algum jogador que não era uma consequência, sabe? Então assim, eu fiquei triste, cara, fiquei triste mesmo vendo o jogo do Grêmio. E depois fiquei triste mais uma vez, né, o Renato, que é nosso ídolo, né, eu vi até um cara comentando na rádio, tipo, eu amo o Renato, não sei o quê. Eu pensei, o torcedor, né, sendo entrevistado pela Gaúcha, o cara vai dizer que o Renato fique, né, vai ser o primeiro que eu vejo, porque, cara, pra mim tá assim, uma unanimidade, por onde eu vejo, digitalmente, offlinemente. E o cara falou, mas assim, na boa, acho que vai ser bom pra ele, bom pra nós que ele saia, até pra preservar esse ídolo que a gente tanto, né, a gente tanto valoriza, prestigia e tal. É o que eu falo aqui há tempos, cara. Guerra, se tu gosta do Renato, preserva ele, sabe? Preserva a estátua, a imagem, a idolatria, porque, cara, tá pavoroso. Aí na coletiva, como eu tava dizendo, né, tu fica triste de novo, porque eu falo também há tempos que o Renato sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem, tipo assim, né? E eu falei que no jogo do Vitória e agora contra o Corinthians não tinha pra onde ele correr. Porque ou é o elenco muito mais milionário, contra o Vitória não tinha, contra o Corinthians eu não sei se é muito mais também. Se botar a folha salarial lado a lado, acho que a do Grêmio até é maior. Aí tem as questões da psicológico, que não tinha. Aí tem a questão que quando o time está mais descansado que o nosso, ele bota isso na coletiva. Quando nós estamos mais descansados, ele acha uma outra coisa, né? Eles estão com mais ritmo porque jogaram há menos tempo. Ele sempre acha uma desculpa e às vezes elas são até contraditórias com a que ele deu na semana anterior, que a situação era inversa, sabe? Então ele sempre corre para algum lado e nessa mesma batida ele agora falou que eu tô feliz porque eu falei lá em Curitiba que essa conta ia chegar, né? Eu sabia desses riscos, ainda bem que não aconteceu o pior. Cara, o Renato ele larga para todos os lados e ele colhe depois o que convém.
né? Ele falou também tempos atrás, já sem enchente, já, né, com as coisas se aprumando, ele disse, gente, esse risco de rebaixamento aí nunca passou pela minha cabeça e nem vai passar, tu vai ver que logo, logo eu vou tirar o Grêmio daí, dessa situação. Ele falou isso. Não tirou. Não tirou e não teve mais uma segunda enchente depois dessa fala dele. Ele simplesmente não tirou. E a gente acaba o campeonato com 45 pontos, pontuação de rebaixado em alguns anos. Simples assim, ele não tirou. Aí ele vai resgatar uma coisa que ele disse lá em Curitiba, quando a gente estava jogando no Couto Pereira, que a conta ia chegar, que ele nem falou que, né, que conta exatamente era essa. Sim, ele pediu para não rebaixarem ninguém esse ano por conta dos gaúchos, é verdade. Mas assim, cara, aí se ele tivesse com 52 pontos ali, brigando por Libertadores, alguma coisa assim, ele ia dizer... Eu falei que rebaixamento nunca ia fazer parte desse ano, vocês estavam viajando. Eu falei que comigo aqui isso não era uma realidade, sabe? Aí o discurso seria esse. Mas como ele não tem, né? Ele tem um mínimo de noção de não falar disso fazendo 45 pontos. Fazendo 45 pontos. Cara, o Grêmio se classificou na Sul-Americana porque o Juventude não conseguiu fazer um gol em casa no Alfredo Jaconi contra o Cruzeiro, eu acho, né? Perdeu. Se o Juventude empata, o Grêmio tá fora da Sul-Americana. O Grêmio pegou a última vaga, o Grêmio acabou em 14º. Então assim, aquele discurso do Renato, que não, comigo aqui, isso aí não se preocupe, que não vai ter a mínima chance. Cara, teve não só a mínima chance, teve uma boa chance. Uma boa chance. Né? Daí como ficou feio, ele pega o discurso lá de trás, que ele disse que a conta ia chegar. Então assim, cara, sabe, nunca ele consegue entrar, porque... E é óbvio, cara, porque assim, se o Renato estivesse vendo o real problema, ele não repetia esse time que ele escalou hoje, que já fez tanto fiasco nesse ano, contra o próprio Corinthians numa Copa, inclusive, que pra mim ali foram as gotas d'água, eu acho, as duas Copas. Né? Ali eu ainda consegui dizer, tá, mas vamos lá, não sei o que. Cara, ali nas duas Copas o Renato entregou de uma forma assustadora os jogos. E hoje, dezembro, contra o mesmo Corinthians, diga-se de passagem, ele faz a mesma coisa. E o resultado é igualmente pavoroso. E o Renato vai pra coletiva e sinceramente, eu acho que ele não é esperto só de ficar tentando achar desculpa pra se esquivar da culpa. Eu acho que ele não enxerga essa culpa dele. Eu acho que ele não enxerga esses erros, essas deficiências do time dele. Eu acho que é muito pior do que ser apenas malandro na coletiva. Porque, cara, eu vou falar bem a verdade, se eu estivesse treinando o Grêmio, talvez eu também me esquivasse de algumas culpas minhas, sabendo que as tenho. Cara, é todo mundo contra o cara, sabe? Tipo, tu tem que se blindar, tem que, tipo, segurar teu emprego, tem que, né, tirar a crise, a pressão, tentar vender uma narrativa pro torcedor. Faz parte, todo treinador faz isso. Só que o que chama a atenção do Renato é que chegamos num ponto que não parece mais só malandragem de falar o que convém, como convém na coletiva, o que ele faz muito bem. Chega um ponto, cara, que dá a sensação de que é o que ele acha mesmo. E nós estamos em dezembro e ele está vendo coisas que ninguém mais está vendo e que o campo não está mostrando. Aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil. Eu tomara que ele saia, mas fiquei com algumas dúvidas depois da coletiva dele e do Guerra. Teve indícios até que talvez saia, mas não muito claros. Mas considerando que ele saia, que é o que eu acho que tem que ser, para ele vai ser melhor, para nós vai ser melhor. Que tristeza, né, cara? Que forma triste de sair do Grêmio, né? Bravatas nas coletivas, briga com jornalistas e o time perdidaço em campo e não, cara, hoje ele não foi nem na homenagem ao Jeromel. Tava todo mundo ali no campo, né, homenageando Pedro Jeromel. Parte daqueles títulos que o Jeromel conquistou, inclusive, foram com o próprio Renato. E o Renato não tava ali, cara. O Renato tá desconectado. O Renato saiu da Casa Mata antes de acabar o jogo. Minutinhos antes de acabar o jogo ele foi embora. Pra não voltar mais pro campo. Nem pra homenagear o Jeromel. Cara, é um clima triste, né? Acho que ele não merecia, não poderia, não precisava ser assim, né? E pelo que foi falado ali, se ele sair, cara, nem tá com pinta de que vai ter coletiva dele falando alguma coisa, se despedindo. Ele disse que o Guerra vai comunicar. Bom, se o Renato fica, aí até faria sentido o Guerra comunicar.
Mas em o Renato saindo, ele vai sair assim, em silêncio, vai pegar um avião e vai embora? Triste. Triste e melancólico, assim como o futebol do Grêmio durante todo esse 2024. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.